Primeiro, agradecer, Pedro, e todos os que participam do CEMEIA e todos os que colaboram com o CEMEIA. Mas eu queria só fazer uma fala, depois da fala do secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Primeiro, agradecendo a presença dele, que significa que o Ministério do Meio Ambiente tem, de fato, interesse em manter um sistema de unidade de conservação único no mundo, que compõe-se de várias unidades também do nível estadual, dos níveis estadual e municipal. Mas eu queria fazer uma menção e um agradecimento especial aos funcionários públicos, ou aos servidores públicos, talvez, para ser mais precisa, que são anônimos, talvez aqui na presença do Livino e do Walter Ber no governo federal, da Lucila e da Adriana Matoso no governo estadual. Um agradecimento, porque não haveria motivo para nós estarmos discutindo esses assuntos, esses temas, se essas pessoas não tivessem dedicado suas vidas a construir esses sistemas. Eles são sempre tratados em ambientes como esses, como os que atrapalham, os que tudo bem, são, meninas? Talvez narrow-minded, mas, sem dúvida, como disse o Gaetani, o governo tem uma regra, que só faz o que está escrito. Não faz o que não está escrito, e que nós, como pessoas físicas, temos a regra ao contrário. Nós fazemos o que não está escrito, porque o que está escrito é proibido. Então, eu queria agradecer a todas essas pessoas, dizer que nós estamos num momento muito complicado no nosso sistema de unidade de conservação. Estamos vendo retrocessos gigantescos, Estrada do Colono, Tumucumaque, mesmo fora do Brasil, na Austrália, agora problemas seríssimos de contaminação nos recifes de coral, levando o parque mencionado pelo Oliver a uma situação bem crítica, e pedir encarecidamente aos governos, em particular na presença do Chico, que está aqui também, do Graziano, e do Neto, que, como eu, participaram do governo do Estado de São Paulo brilhantemente, poderia dizer. Chico, obrigada, e Neto, obrigada, que a gestão das unidades de conservação recebesse dos governos, em nossa maior atenção, em particular, atenção para o que está acontecendo agora, que é um desmonte literal, em particular no estado de São Paulo, sobre essas questões. Desculpa, não é uma pergunta, mas é um desabafo que eu precisava fazer. Obrigada, Cissa. Muito obrigada. Bom, eu gostaria que alguém levasse o microfone para o Mário Mantovani. Só para reforçar, eu agradeço a Cissa de ter falado que era exatamente isso. A gente está aqui vendo que tem soluções, que a gente é capaz de transformar, que a sociedade pode dar contribuição, como a gente está acompanhando lá, Foz do Iguaçu, vários lugares, mas realmente foi aberta a temporada de caça aos parques no Brasil. Todos estão sob ameaça, indistintamente. Nós estamos fazendo um trabalho dentro do Congresso, e é lá que está vindo essa grande maldade. Hoje está sendo promovido que as unidades de conservação venham a ser criadas agora através do parlamento, o que seria um grande desastre. A gente já está vendo isso com terras indígenas. Tudo. É um momento muito crítico que a gente está passando. Eu acho que a Cissa traduziu bem. Essa semana fizemos um grande evento lá para discutir, inclusive, a própria questão do Código Florestal, de termos as unidades de conservação privadas, as que vão se inviabilizar. Mas eu acho que a Cissa resumiu tudo, e eu não vou nem falar muito, só para dizer, nós continuamos na luta. É isso aí. Obrigada, Mário. Adriana. Bom dia a todos. Bom, queria agradecer a todos vocês aqui, ao CEMEIA, né, ao W, ao Mário, aí, porque realmente o CEMEIA está mostrando que acho que é a instituição atualmente que está realmente, concretamente, valorizando muito o trabalho aí das unidades de conservação. Está difícil mesmo. E queria aproveitar, então, para perguntar um pouquinho, né? Vocês falaram aí das parcerias com Minas, aí, com o governo federal. O que está acontecendo no âmbito do governo de São Paulo? Como é que vocês estão trabalhando e o que a gente tem de concreto? Obrigada, Adriana. Quem fala? Tita? Bom, Adriana, nós começamos um trabalho com o governo de São Paulo, na mesma época que nós começamos com Minas. Tivemos um apoio muito grande, especialmente dos servidores. Até agradeço o time da Fundação Florestal. Carol, nessa época, estava até na Fundação Florestal. Houve muitas mudanças, né, na gestão da Fundação Florestal, desde o início do nosso trabalho até hoje. E essas mudanças acabam diminuindo a celeridade do processo de construção dos estudos. Isso nos atrapalhou bastante. Apesar disso tudo, nós entregamos recentemente, acho que há uns 40 dias atrás, em fevereiro, então um pouquinho mais, nós entregamos o estudo de viabilidade econômico prévia para concessão nos parques de Intervales, Petar e Carlos Botelho. Um estudo que foi feito junto com os gestores, de novo, na mesma lógica, né?
quer dizer, o SEMEIA, com um time de consultores, ele facilita a interpretação dos dados que são trazidos pela própria Fundação. Isso foi entregue para a Fundação Florestal em fevereiro, e desde então não tivemos ainda muitos avanços. Estamos aí ansiosos para que a gente possa retomar uma agenda de trabalho. E a gente sempre brinca com o governo de São Paulo que Minas passou a ser um benchmark para a gente, né? Um benchmark de que sim, é possível fazer se nós tivermos aí um foco, né? Então estamos aguardando para retomar o trabalho com São Paulo. Quem sabe isso aconteça em breve. Obrigada, Tita. Quem se inscreveu? O Cleito está inscrito, mais alguém? Que eu não tenha visto. Ainda dá tempo de alguém se inscrever, atenção. O Peter e o Thiago. Tá bom. Então, Peter, Thiago e Vinícius. Então, Cleiton, depois o Vinícius aqui, o Peter e o Thiago lá no fundo. Ok. Por favor, Cleiton. Okay. Bom, Cleiton Lino, da Reserva de Biosfera da Mata Atlântica. Antes de mais nada, realmente parabenizar o SEMEIA por estar semeando ideias fundamentais. Eu acho que, em síntese, o que fica aqui, além do encontro, eu acho que de boas, saber, não estamos sozinhos, e isso é um problema que tem acontecido na questão ambiental em geral no Brasil e na questão de unidades de conservação. Isso é marcante. Normalmente, os gestores, o pessoal que está na ponta, ou mesmo os técnicos, se sentem muito sozinhos, não sabem. Agora, quem sabe que o Papa argentino possa reclamar para o Papa, né? Mas, realmente, é uma situação crítica que nós vivemos hoje. Não é só ruim, é crítica a situação que vivemos em relação às unidades de conservação no Brasil. A dificuldade de criação, as ameaças permanentes, as que existem, e a falta de implementação das unidades. Então, eu vejo com assim, uma grande esperança o trabalho, e de uma grande importância, o trabalho que faz o SEMEIA, justamente tentando achar e articular caminhos para poder trabalhar a implementação efetiva dessas unidades de conservação. Então, eu queria realmente dizer que vocês têm um papel, além de trazer propostas, tratar casos específicos, de ser, nessa hora, uma bandeira e uma referência nesse campo. E eu queria parabenizar e dizer que, para nós, é fundamental a gente poder ter essas ilhas de excelência em algum momento. Segundo, é justamente só um comentário que eu queria reforçar a situação aqui, como eu falei, das unidades, e a gente vê a dificuldade na cultura do poder público. Eu sou de poder público há muito tempo, sou do governo do Estado de São Paulo, e sou de ONG há mais tempo ainda. E a gente vê realmente assim as dificuldades que tem ao longo da Mata Atlântica, que a gente trabalha diretamente, que não é uma coisa localizada, é um problema realmente maior. Então, é saber assim, como que o SEMEIA pensa nesse mundo tão conturbado, nessas situações tão negativas do ponto de vista da legislação, da cultura burocrática que realmente tomou conta, não é voltada para resultados, que não é para a unidade de conservação. É uma cultura de Estado em muitas coisas, como que pretende e nos ajudar a navegar nesse campo. Obrigada, Cleiton. Passar para Carol ou Tita? Carol? Tita. Brevemente, 2 pontos que eu acho que são importantes. O primeiro, a gente tem uma análise crítica que identifica que há uma falta de identificação cultural do brasileiro com a importância dessas áreas. É muito diferente do que acontece em outros países, como Estados Unidos. O coração dos brasileiros não foi tocado pela beleza, pela riqueza dessas áreas. Isso, provavelmente, na nossa interpretação, está ligado ao fato da gente não entender essas áreas como possíveis fontes de riqueza para o país, né? O SEMEIA tem uma visão bastante antropocêntrica nesse sentido. Nós precisamos tocar o coração das pessoas. Não basta conservar pelo conservar, né? As pessoas têm que estar ligadas nessa agenda. E para isso, Cleiton, uma das diretrizes principais que o SEMEIA tem é transformar esse discurso num discurso de políticas públicas transversais, que não esteja só dentro da área ambiental. Daí até o nosso apelo ao Cláudio Gastal, que está aqui, secretário da Câmara de Gestão do Governo Federal,
Enquanto esse tema não estiver na agenda de país, e para ele estar na agenda de país, o conservação sozinha não vai deixar ele entrar. Tem que ser conservação, geração de riqueza, geração de oportunidades, e valorizar uma vantagem competitiva que o Brasil pode ter se a gente souber explorar bem essas áreas. Então, nosso discurso ele tem que ser transversal. Não adianta. Se nós não trouxermos pessoas, outros gastais, né, e não conseguirmos achar formas de esse discurso tocar transversalmente, vai ser muito difícil, na nossa interpretação, nós sermos exitosos na nossa missão, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu gostaria apenas de reforçar, a Carol já comentou, mas eu acho que é um ponto bastante importante, não adianta nada nós focarmos nessa geração de conhecimento. Acho que o nosso time está muito dedicado, junto com os parceiros e governos, a gerar conhecimento, se esse conhecimento ficar restrito a nós, né? Quer dizer, isso não tem valor nenhum. Passa a não ter valor nenhum conhecimento que não é disseminado e não é levado para outras pessoas. Nós temos uma intenção, né, já em construção, de disseminar tudo isso que está sendo gerado de diversas formas. Então, no segundo semestre, já há uma previsão de que todos os estudos que a Carol comentou hoje, estudos de viabilidade econômico prévia, modelo de tomada de decisão, a gente está customizando para que eles possam estar disponíveis como um simulador no site para qualquer estado que queira usar esses instrumentos, guardando, claro, né, devido às restrições que podem acontecer, porque eles foram customizados para São Paulo, Minas e Rio, mas sim é possível tirar muito do uso desses instrumentos. Eles vão estar disponíveis em breve a todos. Edital do PPP da Rota Lund. Nós estamos com o dedo coçando, a gente não vê a hora de poder divulgar, ouvir, mostrar toda a estrutura de encargos, indicadores, como é que isso foi construído, e colocar isso não só para o Brasil, mas para o mundo. E aí eu reforço uma parceria com o Oliver, né, Oliver? Com a CDB e a Organização Mundial do Turismo, que nós estamos construindo um projeto em conjunto, a UCN também, temos que trazer o Marete para essa agenda, que é de transformar todo esse conhecimento gerado aqui num Knowledge Toolkit internacional, que a gente possa levar essa mensagem globalmente. Porque nós percebemos também que essa dificuldade que hoje nós discutimos aqui não é só do Brasil. Todos os países, inclusive Estados Unidos, que tem um dos sistemas mais avançados do mundo, precisam aprender a conversar com o privado e estão tendo dificuldade na construção dessa agenda. Então, queremos transformar todo esse conhecimento gerado, mais o conhecimento dos parceiros, num grande Knowledge Toolkit, que possa ser utilizado por outros parceiros também no mundo, Cleiton. Então, é uma verdadeira rede. Por isso que eu reforço que não somos nada sem vocês. Tá? Nós somos o projeto é nosso, é de todos nós aqui, e reforço o convite para aqueles que não participam ainda ativamente, que participem, critiquem. A gente adora crítica construtiva, porque a gente é bom de debate. Então, bons argumentos a gente acha ótimo. Participem. A construção é nossa, é uma construção de país. Tá. Gente, para facilitar, que a gente está chegando no final, eu vou pegar o Vinícius aqui, vamos fazer as 3 perguntas juntas e vocês respondem, tá? Então, eu vou pegar o Vinícius, depois eu vou até o Peter e até o Tiago, tá bom? E aí a gente encerra a sessão de perguntas, ok? Bem, a minha pergunta é quase que um convite, uma provocação. Eu represento o Ministério do Turismo, sou secretário de Políticas Nacionais de Turismo, e quero agradecer o convite CEMEA, agradecer o convite e congratular-me aqui também com os meus colegas de governo. Iniciando meu convite, a minha provocação, dando algumas informações. A primeira é que nós temos um grupo de trabalho, que é pouco conhecido, mas é um grupo de trabalho com o MMA, secretário Cavalcante pelo MMA e nós, do Turismo. Nós estamos trabalhando numa frente de curto prazo, que é o Parques para a Copa, tentando salvar um programa que ia naufragando, tentando juntar recursos para enfrentar melhor o desafio do ano que vem, que é um desafio de vitrine, e, sob um outro olhar mais de longo prazo, mais estruturante, tentando responder essa pergunta que foi colocada inteligentemente pelo Gaetani aqui, que é transformar a inovação em legalização, né? Legalize, né? Nós precisamos legalizar a inovação. Como é que se imagina fazer isso? Nós estamos discutindo lá um conceito, né, de Brasil, parques para o planeta. Não é para nós, os parques não são para nós nesse estágio que nós estamos vivendo da quadra de evolução do mundo. Os parques são uma homenagem nossa, civilizatória, para o resto do planeta. É uma coisa que só nós podemos fazer. Eu recebi
no Ministério anteontem, a Comissão de Turismo da Câmara da Alemanha. Né? E usando uma informação do CEMEIA, quando elas nos perguntaram se nós estamos fazendo turismo sustentável no Brasil, eu disse, olha, só os parques no Brasil são maiores do que a Alemanha. Né? Então, nós estamos tentando. Não estamos indo tão bem assim, mas nós somos grandes, nós temos tamanho. E a minha observação aqui, aproveitando a colocação do Gaetani, e o que nós estamos tentando fazer lá, eu queria fazer uma pequena digressão aqui, que assim, cada um de nós vive de acordo com o seu conjunto de experiências na sua vida. Eu tenho uma, então cada um de nós tem a sua, eu conto a minha. Eu, na década de 90, era diretor do SEAG de Santa Catarina. O SEAG de Santa Catarina é um SEBRAE, foi transformado em SEBRAE depois. Nós tínhamos uma causa que era fazer sobreviver a questão da micro e pequena empresa. Eu vinha do movimento de microempresa. Nós precisamos fazer duas coisas, fazer o sistema sobreviver, e para isso nós precisamos de duas coisas. Ajustar a filosofia, porque a causa nós já tínhamos. Ajustar a filosofia no nível de importância política, que foi colocado aqui, de centralidade da agenda, de relevância política. Precisamos fazer com que a microempresa fosse uma causa. Segundo, nós precisamos de uma governança e precisamos de um meio de financiamento. Esse sistema é mais complexo do que o sistema de microempresa. O que nós estamos falando aqui é mais complexo. Mas essas três premissas, para mim, são aquelas que me pautam nessa discussão, para ficar legal. Né? Ou nós criamos um modelo filosoficamente responsável, que se entenda que seja esse modelo, e aqui eu me volto a quem foi meu professor durante um estágio da minha vida, quando eu fui diretor do SEBRAE Nacional. Eu tinha ao meu lado o professor Ignacy Sachs, a quem eu fazia algumas perguntas de vez em quando de guru. Ele dizia, Vinícius, a saída é o desenvolvimento negociado. Foi assim que os países nórdicos, aquela turma de chifres e capacetes, conseguiu fazer uma coisa equilibrada, um caminho do meio, o caminho negociado não é negociação no sentido da palavra negócio como mal vista. É daquela fórmula possível de começar um processo de evolução e não imaginar que você vai sair de partida com a resposta. Eu volto, então, à minha experiência do SEBRAE. Como diretor técnico do SEBRAE Nacional, anos depois, aqui trazendo Oscar Motomura, pessoas daqui, nós reinventamos o SEBRAE. Então, nós não precisamos fazer um modelo definitivo, nós precisamos fazer um modelo que decole, né, e venha para a centralidade com essas premissas. Nós precisamos construir, estamos tentando fazer isso, e o convite é assim, eu penso que no Brasil hoje, os DNAs, os componentes estão praticamente em todas as experiências que vocês estão, né, desenvolvendo aqui e usando esse ambiente como ambiente de conhecimento. É institucionalizar esses fundamentos, e eu vou pedir perdão para a comparação. Peço perdão para a comparação. Ela vai ser infeliz. Né? Mas é preciso botar tudo junto. Vide MP dos portos. Eu vou ser muito claro com a minha percepção. Eu sei que eu estou pisando em terras duras, mas não tem como a gente não dizer isso. Ou é central para a economia do país, ou tem uma filosofia, né? Ou tem uma filosofia, tem um sistema de financiamento, tem um sistema de alavancagem, que seja parcimonioso, que seja negociado, que seja inteligente, mas que nos permita andar no atacado, né, e não sofrer tanto no varejo. Vou fazer mais uma digressão rápida. Na questão da hotelaria, eu me debrucei com uma questão simples. Nós estamos lá com um cadastro, um exemplo de gestão, 75 mil, Gastal, 75 mil no Brasil são os meios de hospedagem. O cadastro só tem 6 mil filiados. Aí nós vamos fazer um sistema de classificação que está lá, só tem 30 hotéis filiados. Fazendo a conta, vai levar quantos anos para filiar todos os hotéis? Então, qual é a lógica? A lógica é virar mesa. A virar mesa o que é? É fazer um sistema de autoclassificação parecido com o do imposto de renda, autodeclaratório, criar meios com o Inmetro de fazer com que você perca e não ganhe, você perca a tua estrela, né, mas que você possa começar, nem que seja precária, mas que se comece a trabalhar, porque senão nós ficamos com um ótimo inimigo do bom. Eu acho que é um pouco da situação que nós estamos vivendo no Brasil, não só nesse assunto, em muitas e muitas agendas. Nós precisamos começar a trabalhar de forma mais sistêmica. Então, eu queria definir com vocês assim, podemos trabalhar junto, definir essas premissas, junto com o Ministério, junto com a Câmara de Gestão, para fazer a legalização da inovação? Né? Essa pergunta é se o CEMEIA pode ser esse think tank, né, que falta no Brasil, para fazer isso abertamente. Porque outra coisa que eu aprendi com o professor Ignacy Sachs, meu professor, é que você tem que fazer tudo em cima da mesa, nada debaixo da mesa, porque aí cria confiança. Né? Obrigada.
Meninas, guardem a resposta aí, tá? Que eu vou agora... Vou pedir que as perguntas sejam curtas para a gente dar tempo de responder. Peter Milko. Sou o Peter, da Editora Horizonte, e, sem dúvida, parabenizar a equipe do CEMEA pelo belo trabalho que a gente está acompanhando agora já na segunda reunião. E eu queria trazer um pouco a luz para o lado da comunicação e para o lado da educação. O trabalho, sem dúvida, todos aqui reconhecem, é sensacional. Mas a gente sabe que nós estamos perdendo terreno nessa área. A questão dos parques também é uma questão cultural, pela falta geral da nossa sociedade de valorizar o coletivo. E, nesse ponto, eu perguntaria, ou daria também duas sugestões nessa área. A primeira, em cima da, vamos dizer, da emoção e felicidade da Renata, ao mencionar, saiu no Estadão. Vamos tentar multiplicar isso mais. Nós temos outros colegas aqui que são da mídia, são da imprensa, tem vários jornalistas engajados na área ambiental que poderiam, de alguma forma, se unir a nós, a vocês, e reverberar o sucesso, claro, que numa linguagem mais popular. Acho que esse seria um ponto muito bacana, talvez, no próximo momento, de reunir um grupo de jornalistas, Zuzu também sabe quem são essas pessoas, para que a gente volte a ter esse tema na mídia, que cada vez mais tem desaparecido. Não é só a mídia impressa, claro, mas principalmente eletrônica. E do outro lado, para tentar resolver, que é aquilo mesmo que o Oliver comentou, o importante é achar soluções. A questão da cultura, a cultura de não valorizar o que é público ou comum, é uma questão de médio prazo, longo prazo. Mas aí eu vejo que a gente pode atuar de alguma forma na área da educação. Isso é através de ações mais de massa para escolas. Isso dá para conseguir via essas articulações que nós temos aqui, via ministérios. É só a gente dar uma olhadinha nos currículos oficiais do MEC, onde a gente vê coisas absurdas. O espaço que tem para essa área poderia ser aumentado e, através, talvez, da articulação do CEMEA, a gente poderia, num médio ou longo prazo, ter um resultado de mudança nessa cultura. Não sei se vocês já estão pensando nisso. Obrigado. Obrigada, Peter. Então, vou passar aqui para o Tiago. Dá licencinha. Tiago, você se identifica e faz a pergunta, por favor, aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Tiago. Como as meninas falaram, também vou colaborar para falar sobre a criação das marcas de unidades de conservação, mas também sou organizador de eventos esportivos de aventura e produtor de conteúdo. E minha pergunta vai muito em função disso, né? A ideia toda de realizar esses eventos e produzir esses conteúdos é muito numa crença de que é uma forma da gente construir vínculo entre o cidadão e a natureza, e, por consequência, pode ser uma ferramenta de promoção de conservação, né? A gente sabe, estive em Brasília numa conversa com alguns outros organizadores e a partir de articulação do Mário Mantovani, para discutir essas práticas esportivas e unidades de conservação, né? E até com esse avanço, né, ou melhor, essa regressão sobre o nosso sistema e as ameaças, né, minha pergunta vai muito mais no sentido de como que a gente pode acelerar o processo de discussão, de se criar um padrão ou uma regra que estabeleça para exatamente organizadores de eventos ou quem quer promover o uso da unidade de conservação e, com isso, tanto eduque os organizadores de evento, né, e, com isso, a gente possa ter um diálogo mais íntimo, mais próximo, mais eficiente, para que esses eventos realmente possam se utilizar das unidades de conservação e não, como hoje muitas vezes acaba acontecendo, a gente tem que contornar um parque nacional e assim não poder divulgar aquele parque, não levar ele na mídia, numa mídia esportiva ou numa mídia de turismo, e assim, não só aquele esportista que eventualmente pode estar fazendo um evento de alto rendimento, mas aquele simpatizante, como o próprio Roberto falou, numa cavalgada, ou mesmo num turismo contemplativo, né, pode se interessar em usufruir desse bem que é do cidadão. E ele, muitas vezes, não tem nem noção que é dele. Ele acha que isso é de uma outra entidade.
Legal, Tiago. Muito obrigada. Deixa eu lá. Opa, vou chegando aqui. Você tinha uma pergunta curta para fazer, né? Aqui, aqui, pronto, e acabou. Não ia perder a chance. Então, bom, as unidades de conservação, obviamente, são públicas, mas, para mim, a solução do que a gente vem enfrentando ela não é exclusivamente governamental. A gente precisa inserir outros atores e está clara a dificuldade da sociedade em dar atributos de valor para essas áreas. Eu acredito que o turismo é um bom caminho nesse sentido. O uso público ele vai trazer para a sociedade uma materialidade do benefício das áreas. Mas, com certeza, veículos oficiais do MEC, onde a gente vê coisas absurdas. O espaço que tem para essa área poderia ser aumentado e, através, talvez, da articulação do CEMEA, a gente poderia, num médio ou longo prazo, ter um resultado de mudança nessa cultura. Não sei se vocês já estão pensando nisso. Obrigado. Obrigada, Peter. Então, vou passar aqui para o Tiago. Dá licencinha. Tiago, você se identifica e faz a pergunta, por favor. Aqui. Bom dia a todos. Meu nome é Tiago. Como as meninas falaram, também vou colaborar para falar sobre a criação das marcas de unidades de conservação, mas também sou organizador de eventos esportivos de aventura e produtor de conteúdo. E minha pergunta vai muito em função disso, né? A ideia toda de realizar esses eventos e produzir esses conteúdos é muito numa crença de que é uma forma da gente construir vínculo entre o cidadão e a natureza e, por consequência, pode ser uma ferramenta de promoção de conservação, né? A gente sabe, estive em Brasília numa conversa com alguns outros organizadores e a partir de articulação do Mário Mantovani, para discutir essas práticas esportivas e unidades de conservação, né? E até com esse avanço, né, ou melhor, essa regressão sobre o nosso sistema e as ameaças, né, minha pergunta vai muito mais no sentido de como que a gente pode acelerar o processo de discussão, de se criar um padrão ou uma regra que estabeleça para exatamente organizadores de eventos ou quem quer promover o uso da unidade de conservação e, com isso, tanto eduque os organizadores de evento, né, e, com isso, a gente possa ter um diálogo mais íntimo, mais próximo, mais eficiente, para que esses eventos realmente possam se utilizar das unidades de conservação e não, como hoje muitas vezes acaba acontecendo, a gente tem que contornar um parque nacional e assim não poder divulgar aquele parque, não levar ele na mídia, numa mídia esportiva ou numa mídia de turismo, e assim, não só aquele esportista que eventualmente pode estar fazendo um evento de alto rendimento, mas aquele simpatizante, como o próprio Roberto falou, numa cavalgada, ou mesmo num turismo contemplativo, né, pode se interessar em usufruir desse bem que é do cidadão. E ele, muitas vezes, não tem nem noção que é dele. Ele acha que isso é de uma outra entidade. Legal, Tiago. Muito obrigada. Deixa eu lá. Opa, vou chegando aqui. Você tinha uma pergunta curta para fazer, né? Aqui, pronto, e acabou. Não ia perder a chance. Então, bom, as unidades de conservação, obviamente, são públicas, mas, para mim, a solução do que a gente vem enfrentando ela não é exclusivamente governamental. A gente precisa inserir outros atores e está clara a dificuldade da sociedade em dar atributos de valor para essas áreas. Eu acredito que o turismo é um bom caminho nesse sentido. O uso público ele vai trazer para a sociedade uma materialidade do benefício das áreas. Mas, com certeza, isso não são os maiores ativos de médio prazo dessas áreas. E aí, queria saber como é que vocês estão olhando para isso. Como é que vocês estão percebendo a necessidade da gente investir um pouco mais, e aí, nesse potencial de geração de água, de equilíbrio térmico, de outros serviços que as unidades prestam, e que, com o CRA, existe possibilidades concretas da gente ter aí mercados sendo instituídos e as unidades de conservação como um ativo público, interesse coletivo, é importante.
Muito obrigada. Bom, quem começa, meninas? Temos aqui uma seleção de perguntas ótimas, e aí vocês agora se virem no tempo. A gente vai se dividir nas respostas. Primeiro, Peter. Cadê o Peter, meu? Ele saiu, mas vocês contam para ele que eu quero dizer muito obrigada pela sugestão dele. Vamos criar um grupo de comunicação. Quem tiver interesse em participar, escreve dentro da ficha no projeto Comunicação, e a gente reúne nesse grupo para a gente discutir mídia, presença em mídia e como que a gente pode aproveitar melhor esses espaços, essa disseminação. Então, a proposta está lançada pelo Peter e a gente acatou. Quem já colocou a ficha pode retomar ou pedir outro papel, tá? Se a gente não, então, quem deixou até o final, tá? E quem ainda não escreveu, por favor, né, aproveitar esse momento para ir concluindo a nossa ficha e colocar aí no nosso indicador de sucesso, por favor, tá? Escreve no papel do outro com MPS. Isso. Depois eles tabulam, mas coloquem, por favor, tá? Tá ótimo. Aproveitando também a pergunta do Thiago, a gente tem uma proposta no CEMEIA de que as unidades de conservação precisam ser vistas como espaços de oportunidades. E que se as concessões forem por espaços e se preocuparem em ter uma marca muito clara do que elas estão propondo, daí essa combinação entre eventos passarem dentro de parque e a marca do parque serem uma adição, né, uma multiplicação de que isso pode gerar muito mais valor, vai acontecer. Então, a gente tem um trabalho, e o exemplo da Rota Lund é o exemplo que a gente acredita que vai conseguir conciliar muito do que você estava contando, que hoje em dia é um desafio. Bom, complementando a resposta da Rê, primeiro com relação ao Peter, eu vou te dizer, te contar de um sonho que eu tenho nessa área de comunicação,